Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Atitude Empreendedora. Com vocês, Reginele Sampaio, direto de Valladolid, na Espanha. Nós estamos aqui com um clima super peculiar, muita chuva, vento forte, já contando os dias para a primavera 2026, ansiosos já para começar esse tempinho gostoso, onde a gente vê mais a luz do sol, onde os dias, né? Se tornam mais iluminados, amanhece mais rápido e escurece mais tarde, então nós estamos já contando os dias para viver esse momento. Bom, nós estamos falando sobre as 7 crises que mudam a prosperidade da mulher cristã, da empresária cristã. E hoje eu quero trazer para vocês um tema muito especial. Eu, particularmente, essa crise, eu não sofri ela assim muito de perto, mas eu conheço pessoas que já passaram por essa crise e é uma crise muito difícil de lidar, porque a pessoa não entende, né, por que que ela é rejeitada. Então hoje nós vamos falar sobre a crise da rejeição. Tem vários tipos de rejeição. Você pode ser rejeitado por clientes, você pode ser rejeitado por algum professor, pelo pai, pela sua mãe, algum vizinho, por alguém da sua família. Tem vários casos, né? Eu tenho alguns para compartilhar com vocês e tenho também algumas histórias de clientes, de amigos, de pessoas que me autorizaram a trazer aqui para compartilhar esse conhecimento. Nós já falamos sobre a crise da identidade, já falamos sobre a crise da obediência e já falamos sobre a crise da escassez. E hoje nós vamos falar sobre a crise da rejeição. Então, qual que é a pergunta, né? A pergunta que não quer calar por quem está passando por essa crise. Por que estão me deixando de lado? E essa é um questionamento, né, que a pessoa faz e é um pouco difícil entender. Por que que as pessoas deixam ela de lado, né? Principalmente quando a rejeição vem de quem a gente mais ama, do pai, da mãe, do irmão, de algum parente, algum familiar. É muito difícil lidar. Eu conheço uma pessoa que, quando ela nasceu, a mãe dela foi para o mundo viver a vida e deixou ela com a avó. Então, ela foi criada a vida inteira pela avó e ela teve pouco contato com a mãe dela. E esse pouco contato que ela teve foi muito doloroso. Ela só conta histórias ruins da mãe. Então, você imagina uma criança crescer sem o amor materno e quando ela cresceu, que ela entendeu um pouco a realidade da mãe dela, viu que a mãe dela tinha problemas com drogas, né? Tinha alguns problemas aí com jogos. Ela tentou entender, ela teve essa empatia, né, de se colocar no lugar da mãe dela, mas ela falou assim, olha, eu confesso que é muito difícil, porque ela deixou de estar do meu lado, de me amar, me cuidar, para estar no mundo, né, para viver no reggae no mundo, como ela mesma diz. Então é bem complicado, né, para a criança, principalmente a criança, porque a criança entender é muito difícil, né? A criança não sabe lidar, não tem ainda o conhecimento necessário. Mas ela, até hoje, mesmo na vida adulta, ela não conseguiu entender. E ela disse que ela sente que não prospera justamente por isso. Por ela não conseguir entender, ela não conseguiu liberar o perdão de verdade. E olha, e eu posso te dizer que o perdão, se você não liberar ele de verdade, você falar da boca para fora que perdoa e continuar ali com aquela ferida aberta, aquela ferida que machuca, que toda vez que você lembra, que vai contar a história, você chora, porque isso te causa sofrimento, é algo que impede realmente a pessoa de prosperar. Eu, em diversas ocasiões, algumas pessoas que me causaram algum tipo de dor, eu dizia, não, eu sou bem resolvida, eu já perdoei essas pessoas. Até que eu descobri que eu não tinha perdoado. Eu queria seguir a minha vida em frente, mas eu não tinha liberado o perdão verdadeiro. Porque para você conseguir liberar o perdão verdadeiro, você não vai conseguir sozinho.
Você precisa da ajuda do Espírito Santo para te guiar, te dar sabedoria, te dar discernimento. Porque caso contrário, você vai fazer igual eu fiz. Pegar o seu problema, colocar ali na gavetinha e tentar viver a vida, mas ali, toda vez que você abre a gaveta, tá ali. A ferida continua aberta. Toda vez que você vai contar a história, isso te causa muita dor, você chora, você faz aquele, como se diz, aquela cena, né? Parece cena de novela. Então, é algo que você precisa de ajuda de especialistas. Não tente entender sozinha, sozinho. Procure ajuda. Hoje em dia tem terapeutas que fazem constelação familiar, tem psicólogos que criaram métodos, né? Que eles, a maioria já passou pelo mesmo problema, então eles estudaram justamente por ter passado por esse problema e eles são capazes de te ajudar a resolver. Então não tente viver isso sozinho. Procure ajuda de especialistas. Eu sempre digo isso para as minhas mentoradas. Há muitos especialistas que podem te ajudar. Muitas vezes, por orgulho, a gente não procura ajuda, ou por vergonha de expor a nossa dor, ou até por medo, achando que é caro demais. Mas, gente, vocês concordam comigo que no mercado hoje em dia existem muitos profissionais e profissionais que têm produtos de diversos preços, que cabem em todos os bolsos. Então, é só você procurar com calma que você vai encontrar alguém que seja capaz de te ajudar e que você possa, né, fazer esse investimento, porque vale a pena. Pelo seu bem, pelo seu futuro, vale a pena você encerrar esse capítulo. Então, a crise da rejeição e a promoção que vem de Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, eu vou trazer histórias para vocês. E esse é o programa Atitude Empreendedora. O programa para que empresários cristãos que desejam prosperar com propósito, com fé, com valores e com histórias que vão te trazer entendimento. Tudo que eu falo hoje em dia está baseado na Bíblia, tá? Eu tenho estudado bastante a Bíblia. Eu trouxe até um versículo para compartilhar com vocês. Então, eu conto algumas histórias pessoais, eu compartilho também histórias de pessoas que eu conheço, mas eu começo por alguma passagem da Bíblia. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, e eu quero que você reflita: você já se sentiu ignorada, esquecida ou deixada de lado, mesmo dando o seu melhor? Em diversos momentos eu já me senti assim. Eu tive um problema com uma professora no 5º ano. Eu era muito boa em matemática e, no caso, foi o contrário da rejeição. A rejeição não veio da parte dela, pelo contrário. Ela me deu um excesso de atenção e ela me deixava fazer a chamada. Quando ela passava algum exercício, ela pedia para que eu fosse lá no quadro, corrigir a tarefa dos meus colegas. Ela me deu muita atenção. Então, no caso, foi o excesso de atenção. Só que a rejeição que eu sofri foi por parte dos meus colegas. Eles começaram a me ignorar, eles começaram a me deixar de lado. E até mesmo eu sofri perseguição. Teve um dia que eles queriam me agredir fisicamente, minha mãe teve que ir na escola, minha mãe teve que conversar com os diretores, e afinal eu fiquei isolada por conta dessa situação, até que o ano finalizou e eu mudei de turno. Eu passei do vespertino para o matutino. Mas foi uma situação muito ruim. E isso me causou um trauma que eu demorei a superar. Porque a aluna que era ótima em matemática, que era praticamente uma líder nata, que estava sempre ali participando das atividades da escola,
representante de classe, sempre à frente de muitos projetos, de muitas atividades, se tornou introvertida. Eu me tornei o contrário do que eu era, por conta dessa situação. Então, são coisas que as pessoas fazem, que elas não têm noção do dano que elas vão causar, e que a longo prazo, isso nos tira do nosso eixo, né? Isso fez com que eu criasse uma versão minha que não existia, totalmente ao contrário do que eu era. Eu era comunicativa, eu era inteligente, eu era participativa e eu me tornei introvertida. E esse foi um dos motivos, apesar de não ter sido o único, mas foi um dos motivos. Então, essa crise é bem difícil de lidar com ela. É uma crise que, a longo prazo, causa muitos danos. E fique aqui comigo que eu vou trazer outras histórias para vocês. A rejeição é algo que dói. Ela pode acontecer no negócio, na família, no ministério, na vida conjugal, na vida escolar. Pode acontecer em diversas situações. Então, hoje você vai entender: a rejeição não é o fim. Muitas vezes é o começo da sua promoção. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, nós temos a seguinte passagem: falta ainda o menor, que está apacentando as ovelhas. Aqui, a pessoa mencionada era Davi. Davi, nessa passagem bíblica, que eu peguei um versículo em específico, né, uma parte do versículo, mas nessa passagem bíblica fica claro que Davi, ele não foi lembrado, ele não foi chamado, ele não foi considerado pelas pessoas, mas ele era escolhido por Deus. Então, Deus, ele não escolhe pelo olhar humano, ele escolhe pelo coração. Então, a rejeição humana, muitas vezes, ela está disfarçada de uma eleição divina. Ela se torna o cenário de uma eleição divina. Então, a pergunta que eu quero te fazer hoje: quem te ignorou pode ter te causado um dano, mas não definiu quem você é. Se você foi ignorado, se você foi rejeitado por alguém, essa rejeição não diz sobre você, diz sobre o outro. Então, continue sendo você, porque você foi criada por Deus, a sua imagem e semelhança. Você é amada. Se você não tem o amor do seu pai e da sua mãe, carnal, né? Que é as pessoas que eram para te dar esse amor, você tem o amor de Deus, o amor do Senhor, que é o maior e melhor, porque é um amor puro, um amor verdadeiro. Antes de você ser concebida, você foi amada, você foi criada para cumprir um propósito. Então, não se sinta órfão de pai e mãe vivos, porque você tem um pai celestial que te ama, que te cuida, que muitas vezes ele permite o seu sofrimento, mas esse sofrimento é para forjar o seu caráter, para forjar quem você é, para forjar um, como se diz, uma força que você precisa, porque esse mundo ele jaz do maligno. Então, para viver nesse mundo, nós precisamos desenvolver uma personalidade forte, um caráter forte. Nós precisamos ser forte e corajosa. Assim como muitas vezes é mencionado na Bíblia, seja forte e corajoso. Então, isso quer dizer que essa força e essa coragem nós temos que encontrar, nós temos que desenvolver. Então, eu quero deixar essa reflexão para você. Se você não tem o amor de quem deveria te amar, porque as pessoas são os mordomos, né? Deus cria cada pessoa com a sua missão.
e dá ali alguns benefícios, alguns recursos para essa pessoa administrar. E se Deus deu a missão para a pessoa ser o seu pai, a sua mãe, e a pessoa não cumpriu essa missão sagrada que Deus deu, não é sobre você, é sobre ela. Que pena, porque essa pessoa perdeu a chance de viver o amor mais sublime que existe. O amor de uma mãe, de um pai, é um amor puro, um amor verdadeiro. Você aprende a amar alguém mais do que a você mesmo. Você aprende a cuidar, você aprende a dar o que a pessoa precisa. Gente, essa é uma missão muito linda. Se as pessoas enxergassem dessa forma, o mundo seria um pouquinho melhor. Vocês viram como é forte, né? Essa parte é muito forte porque não mencionaram Davi. Ele estava cuidando das ovelhas, né? Ele estava trabalhando. Então, ele não foi lembrado, ele não foi chamado, ele não foi considerado, mas ele não foi lembrado, mencionado, chamado, considerado pelos humanos. Ele foi escolhido por Deus. Então, Davi, ele já tinha um propósito para cumprir. Ele foi escolhido por Deus e Deus não escolhe pelo olhar humano. Deus escolhe pelo coração. Ele era um jovem, né, o mais novo de 3 irmãos. Ele tinha algumas habilidades, mas ele era pequeno em relação à estatura. Ele sabia tocar, né, a harpa. Ele sabia pastorar as ovelhas, mas ele não estava no lugar, né, para ser mencionado, para ser lembrado. E mesmo assim ele foi escolhido. Então o que acontece? Deus, ele não nos enxerga com um olhar humano. Ele enxerga, ele vê o que está no nosso coração. Ele nos escolhe pelo o que está no nosso coração. Então, a rejeição humana, muitas vezes, é cenário da eleição divina. Porque as pessoas podem tentar fazer o que quiser para impedir que você cumpra o chamado de Deus na sua vida. Mas elas não vão conseguir. Quando Deus quer te elevar, Ele eleva. Então, quem te ignorou não pode definir quem você é. Você não é o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem com você. Você é segundo o que Deus enxerga que você é. Segundo o propósito que Deus criou para você e para sua vida. Então pode ficar tranquilo. O que é seu vai chegar até você. A rejeição, ela não é um abandono. O que ela revela? Ela tem várias mensagens. Ela revela quem realmente está com você. Ela revela o quanto a sua identidade é firme, porque você precisa seguir em frente, independente de não ter do seu lado as pessoas que você gostaria que estivesse. Ela revela também se você vive pela aprovação humana. Eu acompanho mulheres, eu sou mentora de mulheres na Atitude Empreendedora, que é um movimento onde eu trabalho mentalidade, eu trabalho comunicação e trabalho posicionamento. E o que acontece? A maioria das empreendedoras que eu acompanho, elas não gravam stories, elas não se posicionam nas redes sociais, pelo medo da rejeição, medo da crítica. Muitas se perdem, se escondem atrás de desculpas. Ah, não é importante, eu não tenho tempo, não precisa, porque o meu negócio é pequeno, porque eu tenho muitas indicações, eu trabalho com indicação, uma vai indicando a outra. Eu tô na cidadezinha do interior, então não precisa. A desculpa já vem pronta.
Eu quis até colocar a câmera mais próxima para eu falar com você. Você não depende da aprovação humana. Você não está aqui para agradar ninguém. Você tem que viver de acordo com o que Deus espera de você. E Ele espera a sua melhor versão, não perfeita, imperfeita, porque Ele já sabia como nós somos. Ele já sabia que nós seríamos incapazes de pecar. Então Ele mandou Jesus Cristo para nos salvar. Então você não precisa ser perfeita. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Você precisa cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito. Sabe qual que é a grande verdade por trás de muitas coisas que acontecem? Deus, muitas vezes, Ele nos permite algum sofrimento para forjar o nosso caráter. Ele permite a rejeição para nos proteger. Às vezes, essa pessoa que não quis cuidar de você, que não quis estar do seu lado, ele iria te causar muito mais coisas ruins, te gerar traumas, do que te ajudar. Para pensar. Esse caso que eu acabei de citar. Uma mãe que é viciada em drogas, que é viciada em jogos. Eu não estou julgando, tá? Eu estou exemplificando. Uma pessoa sem a mínima estrutura, ela vai ser capaz de educar bem uma criança? Gente, sendo sincera, não. Ela vai trazer mais sofrimento, mais dor. Ela vai prejudicar essa criança. Então, se você... Eu sei que não é fácil. Quem tá vivendo a situação pode me ouvir e falar assim, ela nunca passou por isso, ela não sabe o que eu passo, ela não sabe o que eu sinto, ela não sabe o que aconteceu. Mas se você for parar para pensar, tem coisas que é livramento. É livramento. Tem muitas pessoas que saem das nossas vidas, que naquele momento a gente fica tão chateada. Você fala, poxa, eu gostava tanto da fulana. Nossa, mas como que ela tá me ignorando desse jeito? O que que tá acontecendo? Por que que mudou do dia pra noite? Quem tá dentro da situação sofre, mas quem tá de fora tá vendo tudo e falando, graças a Deus, ela não sabe o que ela se livrou. É livramento. Deus permite para te proteger. Muitas vezes é para te posicionar. Porque você foi rejeitada, ignorada por alguém, isso faz você se mover para outro lugar. A gente tem uma grande dificuldade de sair de um lugar e ir para outro. Tem gente que tem um espírito mais aventureiro, tá sempre movendo, mudando de lugar, mas tem outros que sofrem bastante. Quando tem que mudar, misericórdia. É uma luta. Eu até que assim, no meu caso, eu não tenho dificuldade de mudar, mas eu não gosto de despedidas. Se eu puder sair fugida dos lugares, eu saio. Eu não gosto dessa sensação de, ai, vou chorar, eu não vou mais te ver, eu não sei como é que vai ser. Vem cá, vamos dar o último abraço. Não, não gosto. Não gosto. Eu faço o máximo para evitar despedir das pessoas que eu amo. Muitas vezes, Deus permite que você sofra rejeição para amadurecer, para que você possa amadurecer como pessoa. Eu vejo que nesse caso meu, lá que eu comentei da primária, né, que eu estava na 5ª série, isso aconteceu comigo para que eu me tornasse a adolescente que eu me tornei, introvertida, mas que para que depois eu descobrisse quem eu realmente era e conectasse novamente com a minha essência. E foi o que aconteceu. Eu consegui voltar para minha essência. Hoje em dia não tem mais nenhum mal, não tem nada nenhum bloqueio emocional que me impede. Eu estou vivendo o melhor que Deus tem para mim, para minha vida, para minha família.
Estou vivendo o meu processo com muita força, com muita resiliência, com muita fé, com uma alegria. Sabe quando você vive o processo com alegria? As coisas podem não estar fáceis, o mundo parece que tem dia que vai desabar. Eu olho e falo, tá tudo bem, vai passar. Já passei por coisas piores. Então é muito bom essa sensação quando a gente atinge esse nível de maturidade. É muito bom. Deus permite que você viva a rejeição para te separar. Olha os casos que nós temos na Bíblia. Nós temos José, que foi rejeitado, foi vendido, enganado pelos irmãos. E depois ele governou sobre eles. Nós temos Davi, que não foi mencionado naquele momento, e depois se tornou o maior rei da história. Nós temos aí muitas histórias boas de Davi na Bíblia. Então, a pergunta que eu quero te fazer, a rejeição, para você, né, que sofreu algum tipo de rejeição, algum caso desses que eu já mencionei aqui. No seu caso, ela te paralisou ou ela te fortaleceu? Deixa aí para mim no comentário, que eu quero ouvir a sua opinião. Eu quero saber um pouco da sua história, se você puder fazer um resumo, compartilhar a sua história. Esse programa foi criado para que você possa participar, contar a sua história, para que você possa entender coisas que você não entendeu ainda. Eu não sou perfeita, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu simplesmente resolvi fazer o que tem que ser feito. E Deus me deu esse projeto há 2 anos atrás. E eu demorei muito. No começo eu falava assim, o que eu vou falar? Eu não tenho nada para falar. Se eu abrir uma live, eu vou passar vergonha. As desculpinhas. Não tenho nada para falar. Vou falar com quem? Identidade confusa. Eu não sabia o que Deus queria. Aí quando Deus me deu a clareza do que Ele queria que eu fizesse, eu comecei a inventar desculpinhas, que eu não era capaz, que não era pra mim, que eu não dava conta. Todas as desculpinhas que a gente inventa para nós mesmos. Então eu falo desde a minha experiência, mas se eu falar algo que você não concorda, tá tudo certo. Eu amo um debate. Eu amo saber a sua opinião, a sua história, o que você pensa. Se você pensa diferente, pode deixar o seu comentário que eu vou ler com muita alegria. Então, como que a gente pode aplicar tudo o que nós comentamos aqui para quem é empreendedor, para quem é empresário, né? Porque a minha fala na mentoria Atitude Empreendedora, no programa Atitude Empreendedora, em tudo que eu tenho, é voltado para empresários, né? Então, vamos analisar aí a rejeição no mercado. Quais são os sinais que ela nos dá? Então, por exemplo, você começa a divulgar o seu trabalho, aí as pessoas não escolhem você, você se sente rejeitada. Poxa, eu estudei tanto, eu fiz cursos, eu estava iludida, que ia dar tudo certo, eu achei que era só abrir um Instagram e postar as fotos do meu trabalho. Isso acontece com muita gente, né? Acha que é só abrir... Não, vou criar o meu perfil, vou postar as fotos e os clientes vão ver. Aquele velho sistema de comercialização, né? Antigamente as pessoas montavam uma loja e montava tudo bonitinho, arrumadinho, ficava lá de braços cruzados, esperando o cliente entrar na loja. Gente, o Instagram, as redes sociais, não só o Instagram, todas as redes sociais, elas são as suas vitrines. Você precisa usar de forma estratégica. Você precisa ser intencional.
no que você quer para o seu negócio, no que você quer para você, no que você quer conquistar. Não dá para ficar postando qualquer coisa, falando qualquer coisa de qualquer jeito. Não dá. Você tem que ser coerente. Você tem que fazer aquilo que você fala, agir conforme você pensa, você acredita, conforme os valores que você defende. Tem gente que fala uma coisa e vive outra. Tem gente que é aquele estilo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tome muito cuidado. Essa incoerência, ela pode te custar um preço muito alto. Então, a gente pode ver a rejeição no mundo corporativo dessa forma, né? Você divulgar o seu trabalho e não conseguir os clientes não escolherem você. Porque hoje em dia tem muitas opções. Quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém. É por isso que quando você vai conversar com um profissional da área do marketing digital, a primeira pergunta, qual o seu nicho? Quem que é a sua persona? Aí você fica assim, meu Deus, você nem o que tá falando. Ai, mas eu quero falar para todo mundo. Não dá. Você tem que falar com um público específico. Eu demorei a assumir que eu tinha que falar com mulheres. Ai, mas você tem o dom com crianças, você já deu aula de idiomas, você era ótima com crianças. Sim. Naquela fase, naqueles 6 anos que eu passei lá na educação, foram ótimos, mas agora eu estou em outro momento. Você entende que para você ser escolhida pelos seus clientes, você precisa ter clareza na sua proposta, clareza no seu público, clareza na sua oferta. Então, tudo volta para os 3 pilares. Mentalidade, que é você acreditar que é capaz, você não se limitar, você comunicar o que você acredita, o que a sua marca acredita, você se posicionar conforme os objetivos que você tem e as pessoas enxergar esse posicionamento. Porque o posicionamento é a forma que as pessoas te enxergam. É a leitura que as pessoas fazem de tudo que elas veem de você. Eu demorei muito, porque eu era povão, queria falar com todo mundo, eu queria mostrar minha vida inteira. Eu demorei muito para entender qual seria o meu posicionamento. Então, eu compartilho as minhas experiências, não porque eu estou muito focada em mim, é porque eu aprendi através da experiência dos outros. E eu creio que assim você consegue aprender também. Agora, uma verdade forte, essa é tremenda. Que a gente demora a aprender, mas quando aprende é uma libertação. Em geral, nós brasileiros, nós temos uma dificuldade tremenda de falar não. Não porque isso ou aquilo, não vou porque tal dia eu vou fazer tal coisa, não faço porque isso, porque aquilo, dá um monte de explicação e não sabe falar não. Olha, entenda de uma vez, nem todo não é perda. Alguns são direção. Quando você entende isso daqui, é libertador. O primeiro não que eu falei, sem dar nenhuma explicação, doeu em mim. A pessoa me fez um convite e ela tinha certeza que a minha resposta seria sim, eu vou, para te agradar. Aí ela ficou insistindo, falou assim, você vem? Aí eu respondi assim, não. Mas foi aquele não, assim, sem dar nenhuma explicação. Gente, mas eu fiquei a tarde inteira olhando para ver se ela falava alguma coisa, tentando entender se ela tinha ficado chateada comigo.
Eu fiquei muito tempo ali remoendo. Nossa, eu tinha que ir lá falar algo, eu tinha que perguntar algo. E depois a gente se encontrou novamente. A vida dela seguiu, a minha também, e tava tudo certo. Então, nem tão ruim assim. O meu não foi libertador, porque depois desse não, eu aprendi a dizer mais nãos de forma mais natural. Porque muitas vezes você não quer, você não gosta, você não se importa com aquilo e você faz para agradar o outro. Aí você perde tempo, você se chateia, porque tem muitas situações que você vai para alguns lugares para agradar o outro. Aí acontece alguma coisa, algum acidente, alguma chuva que cai e você molha. Aí você fica mais chateada ainda porque você não queria ter ido. Você foi só para agradar. Acaba que você fica magoada falando: "Nossa, tá vendo? Alguma coisa me dizia para não vir. Para que eu insisti em vir?" Então, uma coisa que você tem que entender: se a porta não se abriu, não era sua. Porque antes de você nascer, Deus já tinha um propósito para você. Antes de você nascer, Ele já sabia. O problema é que Ele nos deu livre-arbítrio. E aí a gente se perde. A gente desvia o caminho, vai para o caminho errado, perde tempo com coisas sem sentido, vai fazer coisa que a gente não tem que fazer, que não é da nossa conta. É forte, essa é forte. Agora eu quero falar com vocês uma coisa muito importante que você tem que observar é quando a rejeição vira posicionamento. Por exemplo, Davi, ele foi rejeitado como filho, mas ele foi aprovado como rei. Olha que forte. Empresários maduros não mendigam aceitação, não se diminuem, não negociam a sua identidade. Tem vários empresários que têm princípios e valores e acabam fechando contratos com pessoas que não têm. Você entende que não faz sentido? Você tem que ser condizente com aquilo que você acredita. Tem muitas situações que vão te levar para o seu destino final. Então, uma coisa que você tem que ter é essa clareza. A situação que você está vivendo, a crise que você está vivendo não te define. É uma fase, vai passar. Então, eu quero fazer uma declaração aqui com você. A rejeição dos homens não cancela a escolha de Deus. Olha, essa é forte também, viu? Essa é muito forte. Esse é o seu programa Atitude Empreendedora, onde a sua atitude conecta com o seu propósito. Eu sou a Reginele Sampaio, mentora de mulheres, e eu estou aqui muito feliz de compartilhar com vocês todo o aprendizado que eu tive nos últimos anos. Eu já vivi muitas experiências boas, outras nem tanto. Eu moro na Europa há 14 anos, então, assim, é um aprendizado brutal. É uma escola de vida você sair do Brasil. E eu tinha vergonha de contar a minha história. Eu tinha vergonha. Até que eu entendi que através da minha história, outras pessoas poderão melhorar as suas. Então eu comecei a me posicionar. Eu comecei a fazer o que eu tinha que fazer. Eu entendi que eu tinha, como se diz, facilidade, né, na comunicação.
Tanto é que, para quem não conhece a minha história toda, na época que eu era criança, o meu sonho de criança era ser jornalista. Por que que eu desisti do curso de jornalismo? Primeiro, porque lá na minha cidade não tinha muitas fontes de renda nessa área. Segundo, porque eu fui assaltada à mão armada, tentei mudar de turma, não tinha outra turma, só tinha a turma do noturno. Então eu finalizei o semestre, mas depois eu tranquei. E aí já não fazia sentido. Eu acabei desistindo do jornalismo por vários motivos. Então eu fui para o direito. Aí estudei 3 períodos de direito e logo eu decidi vir para a Espanha. Então, como se diz, perdeu um pouco o sentido. Eu acho que eu desanimei quando os professores falaram: se você quiser se dar bem, você tem que ir para São Paulo, Rio de Janeiro, alguma cidade grande, que aqui em Goiás não tem muitas portas para você. Eu desanimei primeiro por isso, e segundo por conta desse assalto à mão armada que me deixou com muito medo. Então, eu acabei mudando. E depois disso, quando eu aí morei 7 anos aqui na Europa, na Espanha, e quando eu voltei para o Brasil, já não fazia sentido nem jornalismo, nem direito. Fui estudar letras, porque eu voltei para o mesmo emprego como secretária, me deram a oportunidade, me ofereceram a oportunidade de trabalhar de coordenadora pedagógica. Olha o salto que a minha vida deu. E ali eu vi a necessidade de estudar, de me aperfeiçoar. Agora eu quero fazer um convite para você, eu quero que você participe aqui comigo. Vamos fazer um exercício. Então, eu quero que você lembre de alguma rejeição que te marcou. Lembra lá da época da infância, que você estudava, na adolescência, algum grupo que você participava, alguma experiência, seja na família, seja com os amigos, com os companheiros de trabalho, porque acontece, né? Acontece das pessoas criarem os grupinhos e deixar no trabalho. Tem um grupinho ali dos puxa-saco e o que não puxa-saco fica de lado. Na escola tem o grupinho dos inteligentes e quem não é considerado inteligente fica de fora. Então, sempre tem algum caso, né? Eu, por exemplo, eu sofri muito bullying na escola por causa do meu nome. Era um nome diferente, difícil de escrever. Então, eu sofri bullying por causa disso. E segundo, porque eu era muito magra. Então, as crianças ficavam me chamando de saco de ossos, de esqueleto humano, Olivia Palita, aquelas coisas, né, de criança. Eu confesso que teve uma época que doeu, mas em geral eu lidava bem. Falava assim, eu sou magra mesmo, pode falar. Mas teve, né, uma fase que doeu bastante, assim, o tempo inteiro, né, só piadinha. Ai, hi, ha, 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 o nome dela. Então, teve uma época que eu cheguei até a dizer que eu odiava o meu nome e que quando eu me tornasse adulta eu ia mudar de nome. Aí, justamente na adolescência, ouvindo uma música, a música falava Remember My Name. Aí eu olhei pro espelho e falei, se as pessoas um dia vão respeitar o meu nome, as pessoas vão saber pronunciar o meu nome e vão me chamar por ele. E hoje em dia, muitas pessoas que eu convivo, porque eu sou organizadora de eventos aqui na Europa, então muitas pessoas que eu convivo, que respeitam o meu trabalho, sabem falar o meu nome direitinho e muitos deles nem são brasileiros. Eu tenho clientes latino-americanos, colombianos, espanhóis, e eles falam meu nome tão bonitinho. Tem uns que falam Reginelli, tem uns que falam Reginelli, tentando imitar o sotaque e não consegue. Então, eu acho muito legal. Tem gente que entra em contato comigo e fala, oi, Reginelli, tudo bem com você? Sabe quando você até estranha? Porque durante muito tempo
eu não gostei do meu nome, e depois, quando eu aceitei o meu nome, para facilitar para as pessoas, eu falava, pode me chamar de Regi, de Regi. Tem gente que fala Regis, então eu nunca me importei assim com os apelidos. Então, quando chega alguém falando direitinho, é especial. Eu até estranho, não vou mentir. Então, lembra aí algum momento que te marcou e responda. O que essa rejeição te ensinou? O que ela evitou? E quem você se tornou depois dela? Basicamente, eu já comentei a minha e já respondi todas essas perguntas. O que a rejeição em relação ao meu nome me ensinou? Me ensinou que o meu nome, minha mãe me deu esse nome, não foi por acaso. Não foi por acaso que ela me colocou um nome tão diferente. Um nome que é diferente, mas o som dele é bonito, a pronúncia dele é bonita. Eu fiz uma pesquisa, existem poucas mulheres no mundo com esse nome. Eu não sei o número preciso, mas eu coloquei no meu livro, que eu vou lançar esse ano de 2026, O Poder da Resiliência. Onde eu vou, não é um livro autoral, mas é um livro que eu vou contar uma parte da minha história pessoal. A parte mais importante para ajudar vocês a superarem alguns traumas, assim como eu precisei superar. E eu começo o livro justamente trazendo essa pesquisa que eu fiz dos dados em relação ao meu nome, do significado do nome. O meu nome tem uma origem italiana, mas lá na Itália não tem Reginelis. Tem Reginella com L-A e tem Regina, que significa rainha. Então é um nome muito bonito, com um significado muito bonito, muito profundo. Então, assim, o que a rejeição ao meu nome me ensinou? Me ensinou que eu não serei perfeita aos olhos dos outros, mas eu não tenho que viver para agradar aos outros. Eu tenho que viver para agradar a Deus. Ele sim, eu tenho que querer agradar. As pessoas estão prontas para nos atacar, para nos criticar. Ninguém tá nem aí com o sentimento de ninguém. São poucas as pessoas que se importam de verdade com o que a gente sente, com o que a gente pensa. Então, para elas tanto faz se está machucando ou se não está. E aí, durante a infância, eu tomei raiva do meu nome. Mas na adolescência, eu prometi para mim mesma que as pessoas iriam respeitar o meu nome. E hoje, na vida adulta, eu vejo que as pessoas respeitam, as pessoas que me conhecem me respeitam, porque elas sabem que eu sou uma mulher séria, leal, que tenho princípios, que vivo baseada nesses princípios. Que eu tenho o meu trabalho, que eu comecei do zero, que eu sou responsável, eu sou leal, eu cumpro o que eu falo, eu cumpro com o trabalho que eu ofereço. Eu estou dedicada a ser a minha melhor versão a cada dia que passa. Então, essa rejeição me ensinou muitas coisas ao meu respeito. Ensinou que a minha mãe me deu um nome diferente, e não foi por acaso. Meu nome tem história. Meu nome tem origem, o meu nome tem significado. E se eu fosse traduzir hoje Reginelle, eu diria resiliente, sábia, inteligente, feliz, de muita fé, mãe, esposa, educadora, eficiente, responsável, trabalhadora. Eu fiz uma atividade, porque eu sou palestrante e mentora
E eu fiz uma atividade na minha última palestra. Eu estou sempre ali dando palestras, participando de masterclass. E eu fiz um exercício pedindo para as pessoas se apresentarem sem dizer eu faço ou eu tenho. Elas não poderiam usar o verbo ter ou fazer. Era só o verbo ser. Gente, que dificuldade que as pessoas têm. Vocês não estão entendendo a dificuldade da pessoa dizer eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou trabalhadora. Não, é tudo eu faço tal coisa, eu tenho tal coisa. Não. Então, o que a rejeição evitou? Evitou que eu me perdesse. Na infância eu me perdi, porque eu não entendia, não tinha maturidade suficiente. Mas depois, na adolescência, quando eu comecei a entender as coisas, eu falei, não vou esperar ficar adulta para trocar o meu nome. É o nome que a minha mãe me deu e as pessoas vão respeitar o meu nome por quem eu vou me tornar. Eu fiz o compromisso ali comigo mesma. Eu posso ter saído da periferia de Goiânia, eu posso não ter tido a vida perfeita, mas eu vou escrever um futuro. E o meu futuro vai ser diferente da realidade que eu tô vivendo aqui na periferia de Goiânia. Eu decidi escrever uma história diferente para mim. Então ela evitou que eu me perdesse. Ela evitou que eu me perdesse. E quem eu me tornei depois dela? Eu me tornei uma mulher forte, decidida, que tem identidade, que sabe que nada é por acaso, que tudo é propósito de Deus, que tudo vai acontecer no tempo certo. Então, qual que é a frase, né, a mensagem daqui? Algumas rejeições, elas são livramentos disfarçados. Olha o meu caso. Foi um livramento. Foi um livramento. Foi muito bom para mim entender quem eu era, entender o porquê de muitas coisas e respeitar a minha história. Então, isso é muito forte. Agora, eu queria te convidar para fazer uma declaração de fé. Repete comigo, essa parte eu vou ler aqui. Então, vamos lá, repete comigo. Eu não sou definido pela rejeição. Eu sou definido pelo chamado. O que Deus escolheu, ninguém cancela. A rejeição não me diminui, me posiciona. Olha que forte. Que alegria, estamos chegando ao fim de mais um programa Atitude Empreendedora. Eu estou muito feliz de compartilhar com vocês tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu já vivi. Espero que possa ajudar vocês. Então, recapitulando, hoje você aprendeu que a rejeição não é abandono. Aprendeu que nem todo não é perda. Aprendeu que rejeição pode ser proteção divina pelo seu bem. Porque Deus, ele promove quem permanece. Se você é uma empresária cristã e quer prosperar com propósito, continue aqui comigo. Esse é o programa Atitude Empreendedora. Eu sou a Reginele Sampaio. Você pode acompanhar o meu trabalho no meu perfil, @Reginele, com 2 L's e Y, @Reginele Sampaio. E esse é o movimento Atitude Empreendedora para você prosperar sem perder a sua essência. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.